Quem já não ouviu as seguintes frases? Nenhum homem é uma ilha, ou antes só do que mal acompanhado. Mas nem sempre a solidão é a melhor saída. Uma pesquisa realizada pela Universidade Americana de Brigham Young, nos Estados Unidos, mostra que a solidão exagerada é um problema de saúde pública e que pessoas que se isolam da vida social têm 30% mais chances de morrer do que pessoas que mantêm um contato social com certa regularidade. Fique ligadíssimo e não saia da frente da sua TV, porque solidão é o tema do programa de hoje. O Viva Saúde está no ar. Para falar sobre um assunto até um certo ponto polêmico, que é a solidão, nós convidamos o psicólogo André Memória para falar sobre esse tema. André, muito obrigada por sua participação aqui no Viva Saúde. De nada, Márcia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecer o público, falar sobre as coisas que são importantes da vida, né? Então, não tem outra pergunta a não ser a gente começar logo perguntando o que é a solidão, André? É interessante, né? É um tema que hoje com as redes sociais é tão... Parece que ninguém tem mais solidão, mas é o contrário. Quanto mais as redes sociais se expandem, mais esse sentimento, que é um sentimento no qual você não precisa estar sozinho. Você se sente só, desenquadrado naquele ambiente, sem conexão com pessoas ou lugar que você está. Essa é a solidão, é o sentimento em si, que é diferente de solitude, de você estar literalmente, por escolha própria, estar sozinho, conscientemente, em um ambiente, certo? Vamos primeiro diferenciar essas duas coisas. E quais os sintomas da solidão? Lembrando, a solidão não é uma doença, certo? Então, ela pode trazer algumas doenças ou algumas disfunções emocionais, mentais, certo? Transtornos que a gente chama no palavreado mais técnico. Quando você se enquadra numa situação de muita aversão ao mundo, não se encaixar em nenhum grupo social, ou trabalho, ou escola, você se sente literalmente fora daquilo que parece ser o ambiente no qual você está inserido. E aí, a solidão, esse sentimento, pode trazer várias repercussões na vida, tais como depressão, transtorno de ansiedade, entre outras doenças, outros fatores que depreciam sua vida até levando, infelizmente, à morte, muitas vezes. Então você está deixando claro que a solidão, apesar de não ser uma doença, mas pelo que eu pude perceber, o isolamento pode trazer graves consequências. Com certeza, com certeza. O isolamento forçado já é comprovadamente algo muito ruim, comprovadamente segundo pesquisas mundiais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos solitária nas prisões, que é aquele cubículo no qual o prisioneiro fica literalmente isolado dos outros. Nos Estados Unidos tem várias pesquisas com essa solitária. E lá já foi visto em muitas pesquisas, que os presos chegam a agredir os guardas por necessidade do contato social. E tão importante que ele sabe que se ele agredir um guarda, ele vai ficar mais tempo na solitária. Mas ele quer aquele contato, ele sente falta, muita necessidade dessa interação social. Então, ele faz algo, mesmo sabendo que vai ser punido, mas que para ele esse contato humano é muito importante. E o que leva as pessoas a se isolarem tanto da sociedade, no caso? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas morando sozinhas, por exemplo. E isso não é se isolar, né? A gente vê muitos casos de pessoas que não conseguem lidar com outro ser humano de forma mais íntima. No caso, às vezes, dividir a louça que está suja, né? Fazer as compras do mês. E aí, para se livrar desse, vamos dizer assim, empecilho, ela acaba morando só. Mas isso não quer dizer que ela está se isolando, né? Se isolar é você não querer nenhum contato social mesmo, ou pelo menos o mínimo possível. Você vai trabalhar, estudar e fazer o máximo possível para viver sozinha. Muitas vezes algumas pessoas se isolam literalmente em uma caverna. Mas ela pode ser considerada uma pessoa normal?
Pode, pode. A questão de normalidade hoje em dia está muito mais ampla do que era no passado. O que é ser normal em linhas gerais? É você viver em equilíbrio consigo mesmo e com o ambiente que lhe rodeia. Por exemplo, mesmo se você viver numa caverna isolado, se você não está prejudicando ninguém, se você não está se prejudicando, você está vivendo uma vida normal, né? Desde que isso aconteça. Agora, se você, por exemplo, está em casa, tem uma família e você se isola, no qual a sua família se preocupa com você, você deixa de estudar, trabalhar, ir à padaria, ir à farmácia, e isso sim é preocupante. Ou seja, você está deixando de viver uma vida equilibrada, uma vida saudável. É porque a gente percebe muita cobrança da sociedade em relação às pessoas que são mais solitárias, que se isolam mais. E também tem o fator violência, né? Muita gente vendo muitas informações, muitas notícias no dia a dia, né? Muitas coisas desagradáveis, digamos assim, e acabam por optar por se isolarem até de uma certa forma, né? Sim, infelizmente a gente vive num ambiente no qual as grades estão mais fortes nas nossas casas do que nas prisões, né? E muitas pessoas estão se isolando segundo a insegurança atual, né? Agora, lógico, a gente tem que frisar que não é um isolamento buscado, né? Ou seja, esse isolamento, pelo motivo da segurança, é forçado. Ela não está vivendo naquele isolamento porque ela busca aquilo. Ela está vivendo porque a sociedade, aquele meio, no caso o Brasil especificamente, obrigou, segundo seu nível de segurança baixo, você a se isolar. Mas, lógico, ninguém deve viver isolado por isso. Se você deixar de ir, como eu disse anteriormente, na padaria, na farmácia, em lugares do seu cotidiano, pela insegurança, você vai se prejudicar muito mais do que ficar numa segurança de casa. Até porque vai deixar de fazer boas amizades, com né? certeza, Tem gente que faz amizade no supermercado, na padaria, na farmácia, exatamente. Enfim. Muito bem ressaltado por você. Você vai se proteger, entre aspas, mas vai ficar vulnerável a muitas doenças psíquicas. André, qual a diferença no campo emocional entre as pessoas que se tornaram pessoas solitárias, sozinhas, enfim, devido às circunstâncias, daquelas que fizeram uma opção, né? Optaram pela solidão, fizeram da solidão uma escolha? A gente tem que frisar que essa pessoa não opta pela solidão, né? Ela pode optar por viver só, né? Porque se você ficar nesse estado, nesse sentimento de solidão, no qual você não se sente enquadrado, você está ali, mas você é só, o mundo não faz parte do seu eu, né? Você vai tender a muitas doenças e talvez, quem sabe, a morte. Então, ela tende atualmente, essa pessoa, a viver só. E isso hoje em dia é cada vez mais comum, né? O importante, Márcia, é saber que essa vida solitária também é em grupo. Por exemplo, ela vive um pouco mais só do que quem é casado ou quem tem uma família grande, mas ela tem outros grupos sociais que dão suporte a ela, suporte emocional ou financeiro, troca de alegrias, divisão de tristezas, e é isso que faz você viver bem, certo? As pessoas solitárias, elas tendem você já falou mais ou menos por alto, deu uma pinceladinha, a desenvolverem alguns distúrbios emocionais. Você poderia se aprofundar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Quando você não vive em comunidade, isso eu falo muito na clínica, com as pessoas nas quais eu atendo, né? Quando ela não tem uma comunidade que dá suporte para ela, ou seja, que traz mais alegrias, que consegue abater um pouco das tristezas, ela tem grandes tendências a desenvolver algumas patologias mentais, né? E tem uma vida debilitada. Muitas vezes, como a gente falou anteriormente, não sai de casa, muitas vezes não busca atividades alternativas às obrigatórias que seria estudar, trabalhar. E isso pode reverter uma depressão, que é seríssimo. Muitas vezes as pessoas ainda, a gente vê crença de que depressão não é nada, é uma besteira, e não é. Muitas pessoas no mundo inteiro morrem devido à depressão, os vários caminhares que a depressão leva aquela pessoa,
transtornos de personalidade variados, transtornos de ansiedade e também pode levar a uma vida péssima, né? Para não dizer levar à morte. André, uma dúvida que muita gente tem é entre uma pessoa ser sociopata e ser antissocial. Mas essa dúvida você vai tirar em instantes, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas voltamos com muito mais informações para você sobre esse tema, como eu já disse, de uma certa forma polêmico, solidão. Continue ligado aqui na tela da sua TV Assembleia.